Olá, chegou a hora de relembrarmos os destaques das sessões ordinárias no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. Vamos ver como foi. Presente o número regimental das senhoras e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Passamos agora a chamar a lista dos oradores inscritos para o pequeno expediente do dia 4/11/2022. Queremos chamar para o seu pronunciamento deputado Jorge do Carmo, deputado Paulo Fiorilo, deputado Luiz Fernando, deputado Castelo Branco, deputado Coronel Nishikawa, deputada Marta Costa, deputado Itamar Borges, deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi tem o tempo regulamentar para o seu pronunciamento de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero aqui repudiar veementemente um ato bárbaro, selvagem, né, de bolsonaristas de extrema-direita, nazifascistas, que entraram dentro de um ônibus escolar em Jundiaí e agrediram adolescentes. Veja bem, entraram no ônibus escolar em Jundiaí e agrediram estudantes de uma ETEC, da Fundação aqui Centro Paula Souza. Olha, um absurdo, a selvageria, a barbárie, a violência, a intolerância e o ódio, né, dessas falanges bolsonaristas da extrema-direita, nazifascistas, estão agredindo até crianças, adolescentes. Vejam só o que aconteceu na data de hoje em Jundiaí. Isso é intolerável. Estão pedindo golpe militar, um absurdo. Vejam só a barbárie, a política de ódio e de intolerância que toma conta do Brasil por conta desse desastroso governo delinquente do Bolsonaro. Vamos assistir o vídeo. É branquelo, filho da puta! Vai se fuder também! Abre, motor! Abre! Vamos quebrar esse bosta, motor! Abre essa porra, motor! Eu tô falando eu vou deitar na merda de merda! Eu vou deitar os dois! Costa, parceiro! Vai todo mundo apoiar de novo, João! Cadê o Heitor? Vai igual na sala? Vai, cadê? Fala aí, filha da puta, alimentado pelos pais. Não faz porra nenhuma. Vamos te dar dor de puta, caralho. Alguém não tá bom por vocês. Você tá falando do que, Manucão? Polícia, abre pra te falar. Não tá falando nada. A gente tá falando por causa do menino. Não tá tirando onda. Não, Caetão! Fala do meu tempo de vocês, seus otários! Você tá achando que o PT não vai te oferecer do caralho? Vai trabalhar! Vai pagar um boleto, seu pau no cu! Vai pagar um boleto! Todo mundo abaixou. Cadê o Heitor? Mas chegou na sala. Que pau! Não, Caetão! Vai tomar no centro dos seus otários! Seus blocos! Você tá achando que o PT vai fazer o que do caralho? Vai trabalhar! Vai pagar um boleto, seu bagulho! Vai pagar um boleto pra você ver o que é bom! Arrombado! Você desce! Arrombado! Desce você e o pessoal, tudo vai seguir! Vai! Desce! Vai! Vamos! Vai tirando onda! Vai tirando onda! Cara, então Acho
que já está bom, acho que os deputados aqui já perceberam a gravidade da situação. É nisso que se transformou o Brasil, né, do delinquente Bolsonaro, né, que felizmente foi derrotado democraticamente pelo povo brasileiro nessa eleição. Agora, nós temos que exigir a imediata punição desses bolsonaristas violentos, nazifascistas, que implantaram o terror dentro de um ônibus escolar. Olha a gravidade da situação. Então, nós exigimos que a Secretaria de Segurança Pública tome providências imediatas, né, localizando e punindo com todo o rigor da lei esses criminosos, né, e que o Ministério Público também faça uma apuração imediata do que aconteceu nesse episódio e em tantos outros que vêm acontecendo no estado de São Paulo, com atos antidemocráticos pedindo o golpe militar. Isso é crime pela Constituição Federal, né? A eleição já aconteceu, já foi reconhecida pelo Tribunal Eleitoral, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado Federal, por vários países, pela França, pelos Estados Unidos, toda a comunidade internacional já reconheceu o resultado da eleição. Mas, então, é uma barbárie o que está acontecendo no Brasil, né? E só para finalizar, nós queremos denunciar, né, a mentira do governo Bolsonaro. Agora ficou muito claro, porque as luzes estão mostrando agora no orçamento que o Bolsonaro estava mentindo. Ele não iria aumentar o salário mínimo, ele não deixou recursos para isso na peça orçamentária, não iria mais retomar a farmácia popular, está lá no orçamento. A imprensa toda está divulgando o salário mínimo. Na merenda escolar não ia ter dinheiro para merenda escolar no orçamento para 2023. Não sei o que estou dizendo. Tem várias publicações já mostrando isso no orçamento deixado pelo Bolsonaro para 2023. Mas, em relação a esse caso, é intolerável que bolsonaristas nazifascistas violentos entrem no ônibus escolar para agredir estudantes das nossas ETECs. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, eu queria convidar a nobre deputado para que assumisse aqui a tribuna, enquanto eu irei ao meu pronunciamento, deputado Tenente Nascimento. Dando sequência à lista de oradores inscritos, com a palavra, o deputado Tenente Nascimento, que fará uso regimental da tribuna. Senhoras, senhores deputados, senhores assessoria que aqui nos presta nesta tarde, venho a essa tribuna, a todos que estão nos ouvindo, nesta tarde, nesse 4 de novembro de 2022. Primeiro, eu queria ressaltar aqui, deputado Gianazzi, que está presidindo a sessão, tudo agora é bolsonarista. São vândalos que entraram em uma unidade de ônibus escolar e que fizeram realmente atos absurdos que devem ser realmente identificados e devem ter o rigor da justiça. Deve ser punido com rigor esses atos que nós não concordamos. Agora, atribuir ao presidente da República atos como esses é muito vago isso aí. A acusação está muito... é uma acusação muito pesada, porque quem são essas pessoas? Será que são realmente bolsonaristas ou são de uma outra ala que costumava fazer isso com veemência em todas as ações, em todas as movimentações políticas?
Então, quero aqui ressaltar que essa atribuição ao presidente da República não é viável, porque não se tem confirmação. Todos os atos agora que cometem é bolsonarista. Não concordo, presidente, e quero dizer que realmente os atos ali praticados devem ser, as pessoas devem ser identificadas e devem ser punidas com o rigor da justiça. Eu quero aqui ressaltar também, hoje, 4 de novembro, que é o Dia da Favela, porque foi nessa data que a expressão favela apareceu pela primeira vez em um documento oficial. Dia da Favela, nossas comunidades. Queremos parabenizar esse dia a todos aqueles que vivem nas comunidades como esse dia especial. Parabéns a todos vocês. Quero também aqui ressaltar, presidente Gianazzi, que foi uma luta que você abraçou e acampou sobre a sanção, no dia de hoje, pelo governador, sobre o projeto 43, que foi unanimemente aprovado nessa Casa de Leis, uma luta que você realmente acampou, e queremos agradecer e parabenizar a todos os deputados que realmente, nessa data, hoje foi sancionado esse projeto em que resgata e que tira dos aposentados aquele desconto que, a partir de 1º de janeiro, então, nós teremos esse desconto, que não será mais apenas aquelas pessoas que têm o teto, que será proporcionalmente. Então, queremos aqui agradecer e parabenizar esta casa, que realmente, numa movimentação muito grande de todos os deputados, que aprovaram o projeto de lei 43 e hoje foi sancionado pelo governador. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Dando sequência à lista de oradores inscritos, com a palavra o deputado Major Meca, com a palavra o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, com a palavra a deputada Janaína Pascoal, com a palavra o deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada, que fará uso regimental da tribuna. Muito obrigado, presidente. Deputada Janaína Pascoal, aqui conosco, os senhores deputados, assessores, funcionários, a todos que nos assistem pela Rede Alesp, as nossas policiais militares, ao nosso policial militar aqui presente, sempre cuidando de nós, sempre nos guardando. Hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022, quero aqui dizer que continuo lamentando o que ocorrerá no Brasil nos próximos 4 anos, com o PT no governo. Uma situação complicada acontecerá, infelizmente, segundo foi dito aí, né, a maioria do povo brasileiro votou nesse partido, então, infelizmente, nós que não votamos vamos ter que pagar junto o preço de um país que sofrerá muito. Já começaram a chegar uma série de informações aí do que será o próximo governo e vai ficar difícil, vai ficar pequeno. Mas, graças a Deus, aqui em São Paulo nós elegemos o Tarcísio de Freitas. Em São Paulo nós continuaremos trabalhando forte pelo bem do cidadão, pelo bem das forças de segurança, porque nós valorizamos o trabalhador, nós valorizamos as forças de segurança, nós valorizamos a família. Muita gente fica colocando vídeo aí, falando de um, falando de outro. Eu entendo que é um momento de se acalmar, não exaltar mais ainda. Vocês viram o que aconteceu lá em Mirassol, aquela jovem morreu atropelada. Eu não vi, pelo menos eu não vi nenhum veículo de imprensa comentar essa ocorrência. Muito triste o descaso da imprensa, mas nós sabemos que a imprensa também é interessada só em vantagens, né? Como a maioria dos empresários, que são de bancários, né? Eu vi aí uma notícia, não sei se procede ou não, sobre o Pix, mas enfim, vamos aguardar que muitas malvadezas virão. E o povo brasileiro, com certeza, sentirá saudade do governo de Jair Bolsonaro. Espere e verão. Pois bem, hoje
eu quero aqui lamentar a morte de 2 policiais, começar aqui com a morte de um policial rodoviário federal, que morreu lá no sul, em Resende, perdão, aqui no Rio de Janeiro. Com a morte desse policial rodoviário federal, que é o Bruno Vanzan Nunes, já sobe para 45 agentes mortos no Rio de Janeiro, agentes da segurança pública. O Bruno Vanzan Nunes tinha 41 anos de idade, estava na Polícia Rodoviária Federal desde 2004 e deixou esposa e 2 filhos. Ele estava conversando com a esposa por telefone quando sofreu uma tentativa de roubo por bandidos na Transolímpica, no Rio. Ele reagiu e acabou sendo morto pelos criminosos. Então, meus sentimentos à família do policial rodoviário federal Bruno Vanzan Nunes, de 41 anos, e um abraço a todos os amigos da Polícia Rodoviária Federal. Temos a lamentar também a morte de um soldado na Bahia, o soldado Saulo Matos. Ele foi morto em Feira de Santana, cerca de 100 quilômetros de Salvador. Ele também foi vítima de roubo, estava com uma motocicleta, foi abordado por criminosos, reagiu ao roubo e acabou sendo morto. O soldado Matos era lotado na 10ª Companhia Independente de Polícia Militar de Candeias, na região metropolitana de Salvador. Tinha 25 anos, um menino ainda, 25 anos morto por criminosos. E o que é feito, gente? Nada. O que a gente se assusta é que, infelizmente, com o novo governo, o que a gente ouve falar é justamente na desarticulação das forças de segurança. Bom, o presidente eleito aí falou da própria boca, né? Nós temos vídeo disso aí, né? Que ele acha que é um absurdo prender ou trocar tiro com um ladrão de celular, que só rouba um celular para tomar uma cervejinha no final de semana, né? Então, nós entendemos bem de que lado ele está e quem ele vai apoiar. É uma infelicidade isso. Mas nós apoiamos as forças de segurança. Hoje, dia 4 de novembro, é o Dia Estadual do Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, Dia do Oficial R2. Só quero dizer a todos aqui que nós temos, inclusive, também, aqui na Assembleia Legislativa, nós temos aqui a lei número 16. Põe a imagem para mim, por favor. Estou falando meia hora aqui, o pessoal não põe imagem. Estou aguardando na televisão. Isso. Senão a gente traz o material, nem usa o material. Por favor, fiquem atentos aí, o pessoal da técnica. Hoje é o dia do estadual do oficial da reserva do Exército, o dia do oficial R2. A nossa lei 16.945, de 6 de março de 2019, instituiu também aqui no calendário oficial do Estado de São Paulo o dia do oficial da reserva do Exército, hoje, dia 4 de novembro. E hoje também é o dia do aniversário de 2 municípios, o município de São Carlos, um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de São Carlos, e o município de São Sebastião da Grama também aniversaria hoje. Obrigado a todos, parabéns a São Carlos e São Sebastião da Grama, um grande abraço a todos os amigos e amigas. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, queremos chamar deputado Conte Lopes, deputado Marco Damasio, deputado Reinaldo Augusto, deputado Carlos César, deputada Leci Brandão. Vamos agora à lista suplementar, onde queremos chamar deputado Itamar Borges, deputado Castelo, delegado Olim, deputado Castelo Branco. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Sebastião Santos, deputado Ricardo Melão, deputada Janaína Pascoal. Presidente, só para uma comunicação, enquanto a deputada Janaína se dirige à tribuna, uma comunicação. É regulamentar. Senhor presidente, Tenente Nascimento, primeiro, Vossa Excelência já anunciou aqui o fim do confisco das aposentadorias, né? O governador assinou, de fato, o nosso PLC 43, que foi aprovado no último dia 25 aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Agora é lei, né? A lei será publicada amanhã no Diário Oficial e começa a ter validade a partir de janeiro. Isso é importante que as pessoas saibam, não é? Né? Foi o projeto, o texto que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa. Então, é mais uma vitória dos aposentados e pensionistas, das aposentadas tuiteiras, das entidades representativas
do funcionalismo público estadual, todas elas estiveram extremamente mobilizadas, né? E de todos os parlamentares que contribuíram para que nós pudéssemos alcançar essa vitória, que agora tem que... A lei será sancionada não, publicada amanhã no Diário Oficial, com um número, e depois, em janeiro, começa a valer. A nossa luta agora é pela devolução dos valores confiscados. Isso é importante, né? O governo tem que devolver o que ele confiscou desde 2020. Era isso, presidente. Muito obrigado. Ok, deputado Janazzi, com a palavra, deputada Janaína Pascoal, e conte conosco nessa luta pela devolução, deputado Janazzi. Vamos estar realmente empenhados para que venha a ser corrigido esse ato. Deputada Janaína Pascoal, com a palavra, seu pronunciamento. Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, colegas deputados, funcionários da casa, os nossos visitantes, acho que são estudantes, né? Sejam bem-vindos. Estudantes, jovens, sempre bem-vindos aqui, para se prepararem, para ocuparem os espaços, né, no futuro próximo. Eu queria dividir com os senhores, né, algo que eu sempre falei em sala de aula, sempre falei para os meus alunos, que quando nós analisamos uma situação concreta, né, uma situação em que ocorre ou uma fraude, ou um ato de violência, ou um comportamento supostamente criminoso por ação ou omissão, a melhor maneira de fazer essa análise é trocando as pessoas envolvidas. Então, quando o agressor é alguém, de alguma maneira, simpático àquele que analisa, ou a vítima é alguém, de alguma maneira, simpático, ou que defende ideias, né, que são simpáticas, o intérprete, o analista, tem que avaliar o caso, aplicar a lei. Aí ele tem que inverter os posicionamentos, inverter os papéis. Se ele é simpático ao agressor, ele tem que colocar o agressor como vítima e a vítima como agressor. E ponderar, de maneira assim, muito honesta consigo mesmo, se ele vai chegar nos mesmos resultados. Se ele vai condenar, absolver, como fizera no primeiro caso, se condenando vai aplicar a mesma pena. Então, toda vez que nós estamos enfrentando a análise de um caso concreto, de um conflito concreto, ou uma situação mais coletiva, como é a do dia de hoje, né, ou dos dias, né, que nós estamos atravessando, nós temos que fazer uma inversão dos papéis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, na política, ainda vigora a análise de grupo, uma ideia de pertencimento. Se o agressor é amigo, a agressão é manifestação. Se a vítima é amigo, aí a agressão é crime. Nós precisamos evoluir como povo. E eu falo isso hoje, que estamos numa transição, eu falei durante o governo Bolsonaro inteiro, e eu falava isso na época dos governos do PT, que agora estão voltando. Então, nós precisamos ter um pouco mais de consciência. É importante que professores, que pais, que políticos se coloquem de uma maneira um pouco mais distanciada. Eu estou muito preocupada, sobretudo, com a situação das crianças e dos adolescentes, que são envolvidas nos conflitos, que ouvem os pais falando em casa, né, que acompanham os noticiários e acabam levando para salas de aula os posicionamentos dos adultos. Muitos já têm suas próprias convicções. Então, é necessário, né, que os adultos da sala, não tem expressão? Que o adulto, tem que ter um adulto na sala? Que os adultos da sala se manifestem para zelar pelas crianças, pelos adolescentes, para dar os bons exemplos, né?
Então, nós não queremos crianças de famílias bolsonaristas, ou direitistas, ou centristas, fazendo bullying ou sofrendo bullying. Nós não queremos crianças de famílias petistas ou lulistas, porque há diferenças, né? Fazendo ou sofrendo bullying. Mas para que isso não aconteça, é necessário que haja um desarmar dos adultos. Quantas vezes eu vi pessoas subirem aqui indignadas com as agressões, quando as agressões recaem sobre o seu grupo. Mas situações muito parecidas não geram a mesma indignação. Então, nós temos que criar atmosferas, ambientes, nas escolas, nas universidades, em que as pessoas não sejam cerceadas, perseguidas, hostilizadas, a depender das suas concepções e, em sendo crianças, das concepções de suas famílias. Então, eu me ressinto pelas crianças perseguidas, sejam elas de famílias petistas, sejam elas de famílias bolsonaristas, porque as crianças e suas famílias e suas escolhas precisam ser respeitadas. Agora, nós vivemos um ambiente muito hostil, de lado a lado. Nesse contexto, não existem vítimas exclusivamente. Porque quando o bullying é contra crianças de famílias bolsonaristas, existem aplausos. Então, é necessário urgentemente resgatar os adultos das salas, das casas, das salas de aula, dos parlamentos. Eu disse ontem e digo hoje, houve uma eleição. Não retiro as críticas que fiz e faço às decisões do Supremo. Decisões estas que anularam as condenações do ex-presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu continuo criticando as decisões. Mas elas transitaram em julgado, foram decisões convalidadas. Aconteceram as eleições. Não tem instrumento jurídico para impedir a posse do presidente eleito. Então, é necessário que os políticos dos dois lados parem de fazer teatro para suas torcidas. Os que mentiram por anos a fio, dizendo que o Exército, que as Forças Armadas iriam fazer um revival, se é que a palavra está certa, de 64, precisam falar a verdade para os seus eleitores. Esses deputados fizeram teatro para se eleger. Criaram uma ficção. Estão todos eleitos mentirosos. Mentirosos. E os esquerdistas que saíram vencedores na eleição nacional têm que parar de estigmatizar como nazistas, como fascistas, as pessoas que pensam diferentes. Qualquer gesto é nazismo. Qualquer WhatsApp é crime. Não vão unir a nação assim. Não vão. As crianças estão sendo vítimas da falta de adultos na sala. Agora é mãe pedindo para expulsar menino que escreveu não sei o que no WhatsApp. Outra que quer colocar a criança como nazista. Que palhaçada é essa? Agora as crianças vão pagar a cegueira deliberada dos adultos. Porque dos dois lados, os adultos quiseram se enganar. E agora querem se manter cegos para a realidade dada. E as crianças é que pagam? Sejam as crianças que estão tendo os ônibus aí parados, constrangidas. Sejam as crianças que repetem os discursos em sala de aula e agora querem investigar a criança. Que brincadeira é essa? E eles estão lá,
negociando casas, negociando salários, negociando alianças. Os direitistas de antes de ontem já estão adulando os esquerdistas, porque tem dinheiro, porque tem poder. E o povo se apegando numa ilusão. Então está na hora de parar de brincadeira e resgatar o adulto da sala. Não é justo que os adultos queiram se apegar a mentiras e que as crianças estejam sofrendo. Não é justo. E a safadeza está dos dois lados. Obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero chamar à tribuna deputado Ricardo Melão. Deputado Ricardo Melão tem o seu tempo para o pronunciamento de 5 minutos. Senhor presidente, senhores assessores, deputado Janazzi aqui presente, queria, em primeiro lugar, saudar os alunos do Mackenzie de Direito, aqui de São Paulo, né? Olha, que ano que vocês estão? Primeiro? Ah, tem muita coisa ainda por vir. Eu sou mackenzista também, formado em Direito, então fico muito feliz e honrado de tê-los aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Que, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Legislação estadual é um negócio tão complicado de se entender e a gente não vai aprender isso na faculdade. Não se ensina em faculdade nenhuma de direito sobre legislação estadual. Então, eu diria para vocês que se nem na faculdade de direito você aprende, eu me arrisco dizer que muita gente veio para cá e até hoje não sabe qual que é e como funciona uma legislação eleitoral, só para ver quantos projetos que são elaborados aqui com vício de iniciativa, com vício de constitucionalidade, mas isso é um papo para a gente ter depois. Eu acho importante expor, né, a realidade da casa, né, a realidade do nosso Estado, que é o Estado mais desenvolvido do Brasil. Mas, enfim, eu queria falar de um outro assunto, que é um problema que nós tivemos já no ano passado. Eu subi aqui à tribuna, né, para alertá-lo, principalmente diante do momento pós-crise, né, que nós estávamos vivendo, e que prejudica aquele que é sempre o maior prejudicado e é sempre desconsiderado quando a gente fala em discussões políticas, que é o pagador de impostos, né? Eu acho que vocês têm completa consciência que o meu salário, o salário de todo mundo aqui, toda essa estrutura maravilhosa que vocês estão vendo aqui, ela é toda bancada com o dinheiro do pagador de impostos. A pessoa que está acordando cedo, está trabalhando, tem lá seus bens e paga sempre impostos para poder, né, manter um poder público que ele espera que esse poder lhe sirva e não seja servido por ele, como infelizmente acaba acontecendo. E essa conta só aumenta, gente. A grande verdade é essa. A conta para o pagador de impostos, cada ano que passa, ela vai aumentando mais. E se nós não tivermos parlamentares eleitos, sejam deputados estaduais aqui no âmbito de São Paulo, deputado federal, senador, vereador no âmbito municipal, gente, a tendência é sempre aumentar. E o ano passado, nós, além das alíquotas de ICMS, que nós tivemos aumentadas pelo governador durante a pandemia, que foi terrível para a economia de São Paulo, nós tivemos também um outro problema, mas aí eu não culpo nem o governo, né, por ter feito, porque não, nesse caso não houve um aumento de alíquota, mas nesse caso que houve, talvez tenha sido uma omissão do governo de deixar a coisa, né, já que ele iria lucrar com a situação e poderia ter evitado esse lucro, e ele deixou a coisa rolar, que é o aumento do IPVA. Algum de vocês tem carro? Olha, ele ali tem. Então, tem gente com carro aí. O IPVA, o ano passado, em média, o que aconteceu? Durante a pandemia,
principalmente os semicondutores, chips, faltaram no mercado. Quando isso falta, você não consegue produzir carros novos, você produz menos carros novos. Produzindo menos carros novos, o que acontece? É menos carros sendo vendido no mercado. O que acontece? E aí, consequentemente, o seu veículo, se ele for usado, o preço dele sobe, porque tem menos carros à disposição no mercado. Só que aí, o nosso IPVA, que é o imposto estadual, né, que você que tem um veículo licenciado aqui de São Paulo, você paga por ele, que é uma alíquota de 4% do valor dele, aqui em São Paulo, que você paga, e é um imposto que não só ajuda na arrecadação estadual, como também ajuda nas arrecadações municipais. Mas, enfim, o veículo, graças a essa situação que eu comentei, no ano passado, ele teve uma valorização, principalmente os usados, que geralmente se desvalorizam, até pelo uso do bem, de média de 22,5%. Isso é a média, tá, gente? Qual que é a consequência disso? Você que tem o seu veículo, já paga o seu IPVA lá, você comprou um carro num determinado ano, geralmente, né, como o teu veículo vai desvalorizando, você paga 4% de alíquota, você está esperando que no ano que vem você vai pagar menos de IPVA. Acontece isso todo ano. Graças a essa situação excepcional, né, os seus 4% agora, já que seu veículo se valorizou, o que acontece? Você vai pagar mais, né, porque teu veículo está valendo mais. Né? Às vezes, seu veículo valia 50 mil reais, pode ser que ele esteja valendo usado depois de um ano, 60 mil reais. E você vai pagar 4% desses 60 mil reais. E aí, em pleno uma pandemia. Aí eu te pergunto, o governo está precisando desse dinheiro? Não. Para vocês terem uma ideia, houve um excesso de arrecadação do ano passado para esse, né, que é um ano eleitoral, tanto que estão falando aí que está sobrando 40 bilhões em caixa. 40 bilhões em caixa do governo do estado de São Paulo, que tinha um orçamento para esse ano de cerca de 286 bilhões de reais. Esse dinheiro ficou lá em caixa, a custas de quem? De quem teve que pagar o IPVA a mais. Eu subi, briguei, fiz um projeto propondo que, excepcionalmente, se congelasse o valor da tabela de IPVA, né, com o valor de 2021, né, para que não tivesse esse aumento, pelo menos permanecesse no mesmo valor. O que acontece? Né, não aprovaram o projeto, não pautaram, foi uma guerra grande. No fim, eles fizeram um parcelamento. Porque IPVA não é igual o IPTU que você paga em 12 vezes. O IPVA você pagava em 3 vezes no máximo, ou à vista ou em 3 parcelas. E aí eles fizeram em 5 parcelas, foi o máximo que eles deram, eles parcelaram em 5. E deram um desconto para quem pagasse à vista de 9%, que foi insuficiente diante do ganho de 22,5%. Né? E aí eu volto aqui a essa tribuna, porque infelizmente esse ano nós vamos passar pela mesma situação. Se o veículo já teve um valor a mais no ano passado, né, esse ano vai ter um aumento também. Né? Infelizmente tivemos as mesmas condições e haverá um aumento do valor desse veículo, ou seja, mais IPVA para você. Você já pagou IPVA mais alto no passado, você corre o risco de pagar esse ano IPVA ainda mais alto. Né? E não saiu ainda a tabela de referência que o governo do estado usa. Geralmente a tabela FIPE, o preço do carro da tabela FIPE do mês de setembro. Ela não saiu, não foi publicada ainda no Diário Oficial, o valor de referência do veículo que eles usam. Só que já dá para ter uma noção dos aumentos que teremos. E aí, gente, eu vi casos aqui, desde 4%, que é pouco, mas é um aumento, até veículos aí com mais de 24% de aumento que terá no valor do IPVA. E aí eu lhe pergunto para vocês, né, como, infelizmente, não se pensa muito na situação do pagador de impostos, né, todo mundo só pensa em arrecadar e todo mundo só pensa em pegar uma parte do orçamento para ficar gastando, inclusive está tentando ser discutida aqui, né, dobrar as emendas impositivas que os deputados têm direito. Agora, alguém está preocupado em discutir novamente o congelamento dessa tabela, sabendo que o governo do estado está com caixa de 40 bilhões de reais e que a arrecadação com o IPVA total não chega, imagino que eles estimam, não deve chegar aí, deve ser um valor próximo de 10 bilhões de reais, não daria para abrir mão desse aumento? Deixaria de sufocar vocês que têm veículos? E o governo não está precisando, gente, está com excesso de caixa. Ninguém pensa em devolver esse dinheiro para a população,
para ficar no bolso dela, para ela gastar com aquilo que ela entende ser melhor para a vida dela? Ninguém tem essa consideração. Então, eu só quero aqui, para finalizar, dizer que eu estou atento quanto a esse problema. Eu vou reapresentar o mesmo projeto para esse ano, né, para tentar congelar, né, espero ser bem sucedido esse ano, o valor com referência, né, nos anos anteriores, porque não faz sentido nós termos um Estado rico, um governo rico, às custas de uma população que está ficando cada vez mais pobre, veja o índice da queda de rendimento médio das famílias nos últimos anos. Então, é isso. Muito obrigado, presidente, e um grande abraço aí a todos os nossos mackenzistas de direito aí. Vocês têm ido em jurídicos ou não? Não foram ainda no primeiro jurídicos? Não cantaram as musiquinhas ainda? Eu imagino que sejam as mesmas, viu? Então, já fui bastante, então obrigado aí pela presença de vocês. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero chamar à tribuna o deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi se dirige à tribuna, tem o seu tempo regulamentar de 5 minutos. Enquanto o deputado Carlos Gianazzi está se dirigindo à tribuna, eu quero aqui anunciar que está conosco, acompanhando o nosso deputado decano, deputado Nishikawa, nosso decano, a nossa Azuki Ide, intercambista do Japão, do Rotary Internacional Novo Horizonte Clube, de São Bernardo de Campo. Muito bem-vinda, está aqui a Azuki Ide, visitando o nosso parlamento. Então, eu quero aqui parabenizar, acompanhada do nosso decano, o nosso nobre deputado Coronel Nishikawa, nosso decano, nosso professor. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, volto à tribuna no dia de hoje, mais uma vez, né, para comemorar, para celebrar a sanção do projeto de lei que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa e que acabou, que revogou, que baniu o confisco das aposentadorias e pensões de milhares e milhares de aposentados e pensionistas. Nós aprovamos o projeto no último dia 25, o projeto seguiu para sanção do Executivo e o governador sancionou hoje o projeto de lei que nós aprovamos, né? Exatamente no último dia 25. Então, amanhã, sábado, dia 5, né, hoje é dia 4, amanhã dia 5, sábado, haverá publicação da lei no Diário Oficial. A imprensa toda já está divulgando, o deputado Tenente Nascimento já tinha falado aqui na tribuna, deputado que votou a favor também do projeto de lei, que deu uma contribuição importante, aliás, todos os deputados contribuíram para que nós pudéssemos corrigir, fazer uma reparação com os aposentados e pensionistas. Então, agora, praticamente, já é lei. O que nós temos que, é lógico, comemorar, celebrar essa grande luta, que só foi possível com a mobilização das aposentadas e pensionistas, pela luta feita pelas entidades representativas dos servidores do Estado de São Paulo, em especial as aposentadas, que nós chamamos de carinhosamente de tuiteiras, né, porque foram elas as grandes responsáveis por pautar a mídia, os jornalistas, as redações, os candidatos ao governo do Estado, elas pautaram todos eles foram obrigados a se posicionar em relação ao tema, pautaram e pressionaram também a Assembleia Legislativa. O nosso PDL número 22, projeto de decreto legislativo, que eu apresentei logo após a publicação do decreto em 2020, o decreto 65021, decreto confiscador do Dória. Ele foi aprovado em todas as comissões, com pareceres favoráveis, ficou pronto para ser votado, e ele aqui, dentro da Assembleia Legislativa, ele foi uma ferramenta, foi um instrumento
importante de pressão, de mobilização e de debate sobre a questão das aposentadorias. Então, ele cumpriu um papel importante, ele está com 53 assinaturas para ser pautado, mas não há necessidade mais, porque nós já aprovamos a lei. Agora, a nossa luta é pela devolução dos recursos roubados, assaltados e confiscados pelo Dória e pelo Rodrigo Garcia. Isso foi um assalto, né, às aposentadorias e pensões de quem ganha abaixo do teto do INSS. Um absurdo total o que aconteceu, um crime. Nós denunciamos exaustivamente todos os dias, todas as semanas, em todos os lugares, aqui na Assembleia Legislativa e também fora dela, com os atos. E toda essa mobilização resultou no fim do confisco. Mas agora a nossa luta é pela imediata devolução. E eu já faço um apelo aos deputados e deputadas, porque nós vamos aprovar até o final de dezembro, o orçamento para 2023. A peça orçamentária já está em debate aqui na Assembleia Legislativa, com a apresentação das emendas. Eu apresentei a emenda número 1 a esse orçamento. Vejam só, não tem como errar. A emenda número 1 já foi publicada no Diário Oficial. Ela reserva recursos para a devolução dos recursos roubados pelo Dória e pelo Rodrigo Garcia, por esse governo do Tucanistão, dos aposentados e pensionistas. Está lá, a emenda número 1. Então, eu peço o apoio de todos os 94 deputados e deputadas que votaram pelo fim do confisco para que votem na emenda número 1, que eu apresentei ao orçamento, que devolve esses recursos confiscados, roubados e assaltados dos aposentados e pensionistas. Emenda número 1. Tenho também um PLC, que é o número 1/21, também é tudo 1 aqui, né, o que eu apresentei lá em 2021, já pensando na devolução, já apresentei um projeto também para devolver esses recursos retirados indevidamente dos aposentados e pensionistas. Então, essa é a segunda luta, mas a gente tem que agora esperar a vigência da lei. Começa a valer exatamente a partir do dia 1º de janeiro. Infelizmente, né, o governo não quis autorizar que fosse levantado esse confisco agora já. O meu PDL 22, sim, acabava agora, exatamente nesse momento, com o confisco, exatamente para não ter que confiscar agora o 13º dos aposentados e pensionistas será confiscado. Isso é um absurdo, né? Mas, enfim, a partir de janeiro não haverá mais confisco. Há uma dúvida também em relação ao confisco de quem excede o teto do INSS, que gira em torno de R$ 7.087. Nós entendemos, fizemos algumas consultas aqui que confirmaram o nosso entendimento. Espero que seja isso, senão nós tomaremos medidas para sanar essa questão. É quem ganha acima do teto, né, um pouco a mais que o teto. Essas pessoas devem, na verdade, ter um desconto de apenas do que exceder, não no valor integral da sua aposentadoria ou da sua pensão, apenas o que exceder, como é a emenda 41 de 2003. Volta ao que era antes, infelizmente com 16%, mas só no que exceder o teto. Esse é o entendimento que nós fizemos e também o entendimento de algumas consultas que nós fizemos, inclusive aqui dentro da Assembleia Legislativa. Mas a gente só vai saber exatamente quando houver a aplicação da lei em janeiro, agora de 2023. Então, deixo aqui essa informação importante, né? Luta agora pela devolução, agora é lei, acabou, confisco vai acabar agora exatamente no dia 20... agora em 2023, não dia 23. Em 2023, nós vamos ter o fim do confisco. Amanhã, a lei será publicada no Diário Oficial. Amanhã, sábado, dia 5, hoje é sexta-feira, agora são 14h52 da tarde. Amanhã, sábado, será publicada a lei no Diário Oficial. E para encerrar, senhor presidente, só mais um minutinho, eu não posso deixar aqui também, senhor presidente, de fazer 2 registros importantes. O primeiro deles é em relação à portaria CGRH da Secretaria da Educação, senhor presidente, que foi
está publicada aqui uma portaria fazendo a convocação para a escolha de vagas dos agentes de organização escolar. Um concurso público realizado, senhor presidente, em 2018. Olha só, nós temos um déficit enorme nas escolas estaduais de agentes de organização escolar. Faltam praticamente servidores em todas as escolas do Estado de São Paulo, ou em quase todas, né? Para não ser injusto aqui. O número é pequeno de agentes de organização escolar trabalhando, que prejudica as escolas e os próprios poucos que estão trabalhando, porque eles vivem, né, o excesso de trabalho, eles adoecem, porque eles não têm outros servidores para ajudar. Então, houve uma convocação. Agora, o que me deixou chocado, eu pensei que haveria a convocação de um número razoável. Se a gente tem 16, 18 mil cargos vagos de agente de organização escolar na rede estadual, eu pensei que houvesse a chamada de um número significativo, que fosse para valer, fiquei contente, mas quando eu vi aqui, li a portaria inteira, eu fiquei chocado, senhor presidente, com o que eles vão chamar só 45, apenas 45 agentes de organização escolar. Nós temos 5 mil escolas na rede estadual, 5 mil escolas, mais de 16 ou 18 mil cargos vagos de agentes de organização escolar, e o Tucanistão aqui vivendo o seu ocaso, seus últimos momentos no governo do Estado, nem no final, no ocaso, eles tomam jeito, né? Eles não abandonam de jeito nenhum a política de ódio contra os servidores e contra a educação. Apenas, olha, aqui a lista, apenas 45 serão chamados, vão manter as contratações precarizadas pela Lei 1093, um absurdo, senhor presidente. Então, faça um apelo ao governador Rodrigo Garcia, faça a chamada de um número significativo, são mais de 16 cargos vagos, as escolas estão abandonadas, precisando desses servidores, governador, secretário da Educação. Não é possível que vocês, mesmo vivendo o fim, o ocaso, vocês estão sendo enterrados já historicamente, enquanto partido, acabou o Tucanistão. E mesmo assim vocês vão manter essa política de ódio às nossas escolas, aos nossos servidores, aos aprovados no concurso público. Isso é um absurdo. Então, olha, vejam bem, apenas 45 pessoas serão chamadas. É inacreditável. E, por fim, senhor presidente, para concluir a minha intervenção no dia de hoje, gostaria de dizer que estou recebendo muitas reclamações, muitas denúncias de professores da rede estadual, de todo o Estado, falando do assédio, das perseguições, dos constrangimentos, mas, sobretudo, em relação às escolas PEI, esse programa de ensino integral, que tem quase que uma legislação própria dentro do Estatuto do Magistério. Então, os professores agora estão sendo avaliados pela famosa avaliação 360, e muitos deles estão sendo perseguidos, vítimas de avaliações totalmente personalistas, que não levam em conta o desempenho global e integral desses professores e dessas professoras. Então, esses professores estão sendo praticamente demitidos dessas escolas por conta desse modelo, é uma avaliação autoritária, né? Totalitária, que o servidor, que o professor fica à mercê, né, dos humores do gestor, enfim, de quem está avaliando. Então, tem muitas pessoas no Estado de São Paulo sendo perseguidas, muitas, eu recebo várias aqui. Hoje mesmo eu já recebi umas 5 denúncias, só hoje. E vou pedir explicações para a SEDUC, nós vamos acionar o Ministério Público Estadual, porque esse modelo de avaliação é um modelo que ataca a dignidade humana dos servidores da educação. Ela tem que ser alterada imediatamente. Por isso que nós queremos uma intervenção do Ministério Público, do Tribunal de Contas, porque nós não podemos tolerar que os nossos professores sejam perseguidos, constrangidos, vítimas do assédio moral, porque eles ficam reféns dessas avaliações. E essa avaliação ela é anual. E se o professor não se adequa ao perfil dessa avaliação, do que é exigido pelo
pela escola, então ele cai fora. Mesmo ele sendo efetivo, concursado, ele vai para uma outra escola. É um absurdo, é uma perseguição política, inclusive, a muitos professores. Então, nós queremos repudiar esse modelo de avaliação que está perseguindo e assediando centenas de professoras e professores em todo o estado de São Paulo, em toda a nossa rede de ensino. Ela tem que ser banida, essa modelagem de avaliação, esse modelo de PEI. Nós não somos contra a educação integral, a escola integral, mas não esse modelo que o PSDB implantou. Isso é uma farsa total, senhor presidente. Então, era isso. Havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento dessa sessão. Havendo acordo de liderança, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca a Vossa Excelência para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem a ordem do dia. Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana. Está levantada a presente sessão. Você conferiu os destaques das sessões ordinárias realizadas no mês de setembro no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. A gente se vê na próxima. Até lá.